como sempre, uma tarefa, uma responsabilidade muito grande. Alguns temas são um pouco mais difíceis, mas são necessários. E o texto de hoje é um texto bastante difícil, por vários motivos. Um deles, pela extensão dele. É o texto de Marcos, capítulo 15. Vamos ler, vou tratar até o versículo 15. Ele fala sobre esse sofrimento de Jesus. E quando eu estava pensando num tema, com o título, né, veio vários títulos. Né? O título, geralmente, a gente busca um título que represente o seu conteúdo. Mas eu vou, como ele é de muitos aspectos, de uma visão bem ampla, esse texto, eu resolvi colocar como tema o mesmo que, plagiando aí da Confissão dos Apóstolos, com o tema sob o poder de Pôncio Pilatos. O pastor Fernando falou hoje de manhã, né, sobre o credo apostólico, né? E no meio do credo apostólico ele fala sobre o poder de Pôncio Pilatos. Jesus foi morto, né, crucificado, mas ele também ressuscitou. Né? Esse texto, em Marcos, ele, na verdade, ele é muito conciso, ele não tem uma descrição muito longa, ele é bem curto. Em outros textos paralelos, que é Mateus 27, de 1 a 26, também não é muito longo, mas Lucas 23, ele dá mais detalhes. E também João, capítulo 18 em diante, a partir principalmente do versículo 28, é mais extenso, dá vários detalhes. Para a gente ter uma compreensão completa sobre esse julgamento de Jesus, né, principalmente quando entregue nas mãos de Pôncio Pilatos, a gente precisa pegar todos esses 4 passagens, colocar um ao lado do outro e fazer uma cronologia. E quando a gente faz isso, a gente vê que a coisa é bem mais complexa do que a gente pensa. Quando eu estava pensando nesse tema, né, eu falei assim, quanto tempo deve ter demorado? Porque quando a gente olha o texto, a gente acha que a coisa demorou 5, 6 horas, mas foram situações bastante rápidas, né, mas com muito conteúdo. Então, Marcos ele faz uma descrição mais sucinta, mais simples. Né? Eu não sei por que ele fez isso, mas eu imagino, né, uma questão pessoal, que como ele estava escrevendo para Romanos, e pelas lembranças de Pedro, ele não quis expor muito os governantes romanos, porque não era o objetivo dele ali, não é que ele estava querendo esconder alguma coisa. Mas o objetivo de Marcos, né, nas lembranças de Pedro, era mais mostrar o que aconteceu, como é que chegou no ponto da crucificação. Então, alguns detalhes não eram tão importantes colocar, mas para João e para Lucas foram importantes por conta do seu público-alvo, que é diferente de Marcos. Então, o objetivo dele é mais focado no sofrimento de Jesus, né, nessa situação. É um tema meio difícil, né? Você não encontra muitos livros acerca disso. Eu tenho um chamado O Julgamento de Jesus, Gordon Thomas. Eu não sei se o pastor conhece esse livro. Mas eu vi uma citação de um outro livro de Haim Cohen, que deve ser judeu também, possivelmente um judeu cristão, o levita, né? Cohen é levita, sacerdote, né? Chamado O Julgamento de Jesus, o Nazareno. E nesse livro, ele aponta 2 detalhes importantes que nós vamos ver um pouquinho mais focado aqui. O primeiro detalhe que ele fala sobre o julgamento de Jesus, primeiro é ilegalidade da reunião do Sinédrio. Essa reunião, onde Jesus foi preso e julgado, no primeiro julgamento dele,
está descrito em Marcos, que nós já vimos, capítulo 14, do versículo 54 a 65. Aqui o autor ele aponta diversos erros, diversas ilegalidades. Uma delas, a principal, é que dentro da cultura judaica da época, da tradição judaica da época, não se fazia tipo nenhum de julgamento à noite. Nem mesmo para pegar depoimento, nada, não podia fazer isso. Então, só o fato de ele ser preso e julgado à noite pelo Sinédrio, que não foi todo o Sinédrio, foi uma parte pequena do Sinédrio, na verdade, isso já se constitui uma ilegalidade. Além disso, depois eu descobri mais uma outra ilegalidade, que naquela época, quando alguém era condenado à morte, ele tinha 24 horas para ainda fazer uma espécie de um recurso, de levantar novas provas a seu favor para não ser condenado. Então, Jesus não foi, o Sinédrio não deu esse tempo, né, porque ele foi preso por volta da meia-noite e ele foi crucificado por volta das 9 horas da manhã. Foi entregue para Pilatos entre 5 e 6 horas da manhã e foi morto, foi crucificado, levantado na cruz às 9 horas. Então, tem várias ilegalidades cometidas pelos líderes judeus. E é interessante que sempre que você vai ler esse texto, em Marcos, tanto 14 quanto 15, você vai ver que sempre parece primeiro os principais sacerdotes, os principais sacerdotes, os principais sacerdotes. Ou seja, a liderança sacerdotal da nação de Israel é quem estava à frente de toda essa ilegalidade. Eles que eram tão caprichosos no cumprimento da lei, eles mesmos não seguiam o cumprimento da lei. E o segundo ponto que ele coloca, que é esse onde está nesse capítulo, né, é que quando eles levam para Pilatos, eles são obrigados a trocar, a mudar a acusação. Jesus, no Sinédrio, ele foi acusado foi uma acusação teológica, ou seja, ele foi acusado de blasfêmia. Ele foi acusado de se fazer igual a Deus. E na lei de Moisés, quem fizesse isso, quem cometesse blasfêmia, ele era condenado à morte. Mas eles não queriam executar Jesus por conta da festa. Eles alegavam que eles não tinham esse direito. Eles realmente não tinham. É uma lei chamada Ius Claudi, que é o direito da espada, que era o direito da execução. Isso foi tirado de Israel por um governador chamado Compônio, se não me engano, que tirou de Israel esse direito. Mas, na verdade, isso era uma mera desculpa por parte deles, porque eles iam executar Jesus, só que eles iam executar Jesus depois da festa. Eles estavam querendo esperar a festa passar, quando tudo estivesse calmo. O governador da Judéia normalmente não ficava em Jerusalém, ficava em Cesareia, e assim que ele fosse embora, quando a festa terminasse, aí eles podiam armar contra Jesus e matá-lo, como fizeram com Estevão. Então, toda essa formalidade era totalmente teológica. Mas quando surge Judas e oferece a entregar, eles viram que era uma boa oportunidade, só que eles tinham que dar um jeito de resolver isso. Então, por conta deles não matarem ninguém, porque a lei dizia que se eles matassem alguém que tivesse contato com algum tipo de morto, eles não poderiam participar da festa, né? Teriam que esperar um mês. Tanto que durante o julgamento de Jesus, ele não entra no pretório. O pretório era a casa do governador, né? Onde o governador ficava nesse período, era o palácio do governo, e havia uma sala específica que ele executava. Esse palácio que comenta nos evangelhos é o antigo palácio de Herodes, que foi depois ocupado, depois que Herodes morreu, foi ocupado pelos governantes seguintes. Então eles não queriam se contaminar por morte de ninguém. Então, para que Roma, através de Pilatos, pudesse executar a vontade deles, então eles tiveram que trocar a acusação. E eles passaram a acusá-lo uma acusação política. E a acusação foi de sedição.
ou seja, revolta contra Roma. E foi com essa acusação que ele acaba sendo executado. Então, esse é um pano de fundo importante para a gente entender todo esse contexto do que aconteceu com o julgamento de Jesus. Então, no versículo 1 do capítulo 15, diz assim: logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarraram Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Então veja aí, né? Primeiramente, logo de manhã, foi logo ao nascer do sol. O sol mal nasceu, eles já se reuniram. E veja que agora ele fala assim, e todo o sinédrio. Por que todo o sinédrio? Porque antes não tinha todo o sinédrio. Então já era mais uma ilegalidade. Para poder dar algum tipo de sentença, eles precisavam do conselho completo. Eram 70 anciãos, 71, porque tinha o sumo sacerdote, era o presidente ex officio do sinédrio, então 71, número ímpar, todo tribunal colegiado é sempre um número ímpar, para não haver empate. E, então, quem liderava esse sinédrio era Caifás, que estava à frente de todo esse conluio. Mas ele mesmo não foi lá em Pilatos, ele mandou os principais sacerdotes, né, outros sacerdotes que trabalhavam com ele. Então, eles fizeram esse conluio bem cedo para poder dar uma legalidade toda aquela encenação que eles fizeram à noite, todo aquele julgamento que eles fizeram à noite. Então, para isso, eles precisavam todo o sinédrio. Então, e para isso precisava ser de manhã. Nasceu o sol, juntou todo mundo, e ali foi um julgamento extremamente rápido. Eles simplesmente tomaram o conselho para garantir essa legalidade. E aqui é um outro ponto importante. A gente imagina que Jesus foi julgado apenas uma vez. Mas a Bíblia registra pelo menos 5 julgamentos de Jesus. Parece que não, né? Mas Jesus foi julgado 5 vezes em uma única noite. O primeiro julgamento foi com Anás. Assim que ele foi preso no Getsêmani, ele foi levado diretamente na casa de Anás. Isso está registrado em João capítulo 18, versículo 12 a 23. Ele é levado em Anás, Anás o interroga, mas como Anás não era o sumo sacerdote líder do sinédrio, ele também era sumo sacerdote, mas quem estava na liderança era Caifás. Ele era sogro de Caifás. Ele, então, depois que ele faz esse primeiro julgamento, essa primeira passagem, ele, então, envia a Caifás. Obviamente, havia outras pessoas com ele ali que acompanharam esse trajeto. Na casa de Caifás foi o principal julgamento. Isso também está em João, capítulo 18, só que do versículo 24 a 27. E é nesse julgamento que eles decidem pela morte de Jesus por blasfêmia. Esse é o principal e o mais extenso julgamento judaico que tem registrado na Bíblia. Porém, todos esses 2 julgamentos prévios eram ilegais. Então, para dar uma base legal, eles juntaram todo esse sinédrio, é o que nós lemos agora no capítulo 15, versículo 1. Então, é o terceiro julgamento. Esse julgamento foi um pouco mais rápido, porque já estava tudo armado, já estava tudo preparado para que eles pudessem simplesmente se reunir, dar a sentença e tchau e benção, vai embora. E seguir com Jesus para o pretório, para o palácio do governo. A partir daí, então, nós temos mais 3 julgamentos, são julgamentos políticos. Na verdade, são 2, porque é dividido em 2 partes. O primeiro julgamento com Pilatos está em Lucas 23, de 1 a 7. Por que eu coloquei esse texto? Porque durante esse julgamento, Pilatos fica sabendo que Jesus era galileu. Quando ele fica sabendo, ele queria se livrar daquela encrenca. Então, o que ele falou assim, ele é galileu, ele sabia que Herodes estava na cidade.
Então ele manda Jesus, toda aquela tropa toda para Herodes. Bom, você é galileu, que seja julgado pelo seu governante. E ele manda para Herodes. Esse julgamento de Herodes está em Lucas 23, de 8 a 12. Esse Herodes é o mesmo que condenou João Batista. É o mesmo. Mais ou menos uns 2 anos antes, ele tinha condenado João Batista por decapitação lá pelaquela situação com a Herodíades, né? Salomé. Esse é o mesmo de João Batista. Herodes estava querendo conhecer Jesus, por conta que ele já sabia das coisas de João Batista, mas ele se decepcionou, né? Ele achava que Jesus ia ser que nem o João Batista, fazer algum milagre, coisa e tal, mas Jesus não fala nada, fica quieto. Herodes não quer mais saber daquilo, devolve para Pilatos. E aí tem a segunda parte com Pilatos, novamente com Pilatos, que vai do Lucas 23, de 13 a 25. Então veja, irmãos, o que Jesus passou. Todos esses trajetos que ele passou, em todos eles, ele foi julgado, né? E por eles, todos esses condenados. Então, 5 julgamentos. E de 5 julgamentos, ele também teve 5 acusações formais. Eles estavam com tanta dificuldade de achar alguma coisa para condenar Jesus, que eles acusavam Jesus de qualquer coisa. Veja só, ele foi primeiramente acusado de malfeitor, em João 18:30. Depois os irmãos vão ver como é importante a gente saber quais foram as acusações deles. Isso para a gente entender o texto, a gente precisa entender as acusações. Os irmãos vão entender depois. Depois ele foi acusado, em Levítico 23:2, de insubordinação, insubordinado. Depois, em Lucas 23:14, ele foi acusado de agitador do povo, de causar tumulto no meio do povo. Depois ele foi por blasfêmia, aliás, foi a primeira que ele foi blasfêmia, em Mateus 26:65. Foi essa acusação que eles tiveram que trocar, porque Pilatos falou assim, blasfêmia é coisa de vocês se virem aí. E aí eles resolveram mudar para a última acusação, a mais importante, que é de sedição. Sedição é motim contra o Estado. É uma rebeldia contra o governo. Acima de tudo, contra César. Isso tem várias passagens, João 19:12, Marcos 15:26 também, e outras passagens. Essa foi a principal. Foi essa acusação pela qual ele foi morto. Porque era uma acusação política, e de todas as acusações que fizeram com Jesus, era a única que tinha como resultado a pena de morte. Nenhuma, se fosse por qualquer outra que eles colocassem aqui, nenhuma era passível de morte. A única foi a de sedição. Por isso que eles foram acusados, que eles mudaram essa acusação. Tanto que na hora que Jesus é morto, né, sempre eles colocavam sobre a cruz a acusação, o nome do condenado e a acusação do condenado. Eles pregavam lá em cima a cédula que o pastor comentou, né, que Paulo fala que riscou a cédula, é essa acusação. E ele mandou colocar lá, Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Então ele se fez rei dos judeus. Veja o capítulo 15, versículo 26. Versículo 26, Marcos 15, 26. E por cima estava em epígrafe a sua acusação, rei dos judeus. Essa acusação, todo mundo entendeu, era sedição. Era insurreição contra o rei. E essa foi a acusação que, além de tudo, satisfazia também os judeus. Eles também gostaram dessa acusação. Por quê? Porque essa acusação
tirava a responsabilidade deles de reconhecer Jesus como Messias. Né? Mas essa acusação também demonstrava que eles estavam recusando Jesus como rei. E essa, irmãos, para mim é uma das piores situações que eles puderam, foi pior que eles fizeram. Porque essa acusação, ao mesmo tempo, havia uma reflexão não só política, mas espiritual. Veja comigo em João capítulo 19, versículo 15. Os reflexos espirituais dessa postura que esses sumos sacerdotes, tiveram. Veja o que ele diz aqui, João capítulo 19, 15. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei. Não temos rei, senão César. Terrível, irmãos. Mas não se assustem. Não foi a primeira vez. Abra comigo em 1 Samuel 8, 7. Isso é histórico, irmãos. A rebeldia da nação, por isso que diversas vezes os profetas acusam a nação de ser uma nação rebelde. Veja o que ele fala em 1 Samuel 8, 7. Essa situação é quando a nação de Israel pede um rei. Samuel não gosta da ideia. E veja o que ele ora a Deus, e olha o que Deus diz para eles. 1 Samuel 8, 7. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Então a implicação aqui é muito mais do que política, irmãos. Eles não estão simplesmente se livrando de uma pessoa. Eles estão admitindo que eles não querem que Deus reine sobre eles. Há outras passagens mais tão graves quanto essa, que eles chamam para si próprios a condenação de Jesus. Caia sobre nós o sangue dele. E diz mais, não só dele, mas dos seus filhos. Sorte deles que Jesus na cruz diz, perdoa os seus pecados, porque não sabe o que fazem. Tem outra passagem que o pastor Fernando sempre comenta, né? Se eles soubessem do que estava acontecendo na cruz, eles jamais teriam crucificado, teriam matado o Senhor da Glória. Eles não tinham uma dimensão do ato que eles estavam tomando, irmãos. Eles achavam que eles simplesmente estavam resolvendo um problema político, mas eles estavam definindo uma situação espiritual. E, irmãos, não era qualquer pessoa que estava fazendo isso. Era a liderança espiritual da nação de Israel. Eram os sacerdotes, eram os principais sacerdotes, liderados pelo sumo sacerdote. Versículo 2. Pilatos o interrogou, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu o dizes. A gente precisa entrar um pouquinho na cena, né? Se a gente não entender isso. Pilatos, ele é um pouquinho irônico, né? Ele dá uma certa desprezada em Jesus, né? Porque quando ele recebe Jesus, primeiro que ele recebe, Jesus estava algemado, manietado. E ele já tinha sofrido na mão dos judeus. Ele já tinha apanhado. Ele não chegou lá com terno e gravata. Né? Hoje o pastor Fernando veio de terno e gravata, bonitão, né? Mas ele não chegou assim.
Ele já tinha levado umas bufetadas na cara. Quando Pilatos olha aquilo, fala assim, o quê? Você é rei? Ele olha para Jesus. A gente precisa entender a cena, irmãos. Pilatos é o representante de Roma, ele é o representante do imperador. Ele foi nomeado por Tibério César. Ele governou 10 anos a Judéia. Ele olha para Jesus e fala assim, você é rei? Jesus fala assim, tu que está dizendo. Mas a resposta em João é mais interessante. João capítulo 18, 34 e 35. Respondeu Jesus, vem de ti mesmo essa pergunta, ou disseram outros a meu respeito? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque dependendo da resposta de Pilatos, ele ia dar uma resposta ou outra. Ele queria saber, você que está querendo saber mesmo ou os outros que estão mandou você falar isso? Aí Pilatos fica bravo, meus irmãos. Aí replicou Pilatos, porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes é que te entregaram a mim, olha, eles mesmos reconhecem, os principais sacerdotes te entregaram a mim. Aí ele amansa, que fizeste? Então, Pilatos está mostrando uma certa irritação com ele não está gostando muito da brincadeira. Ele estava entendendo o que estava acontecendo. Pilatos conhecia o povo judeu. Não era, ele já tinha um bom tempo ali, já conhecia como é que a situação era. Mas a pergunta de Jesus era pertinente, ele queria saber, para poder dar a própria resposta. E aquela colocação de Pilatos deu orientação para Jesus na resposta, para que o que ele responderia. Veja o versículo, mesmo capítulo 18, versículo 36. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fossem entregues aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, tu és rei? Sou, mas não o rei que você está pensando que eu seja. Não é isso. Veja o versículo, ainda continuando no versículo 37 de João 18. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isto nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunha da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O problema é que a pergunta de Pilatos, se ele era rei ou não, ele não especificou que tipo de rei que ele era. Mas Jesus, sim, respondeu que tipo de rei ele era. Os judeus estavam imaginando que Jesus fosse um rei político. Aliás, a ideia messiânica deles naquela época era isso. Eles queriam um rei messiânico que os livrasse de Roma. Mas, na verdade, muitos deles não tinham muita essa pretensão de se livrar, principalmente os saduceus, que era a maior parte dos sacerdotes. Os fariseus ainda queriam, os zelotes e outros mais, mas os saduceus não queriam muito. A coisa complicou. Versículo 3 de Marcos 15. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Meus irmãos, quando a pessoa, isso eu já percebi isso por experiência, quando começa a ter muita acusação, é porque não tem acusação nenhuma. Acusa de uma coisa, não dá certo. Acusa de outra, inventa outra, inventa outra, inventa outra. Nós vimos aqui algumas dessas acusações, 5 acusações pelo menos. E vai fake news, né? vai inventando, aí isso, e aquilo, e aquilo. Isso, irmãos, foi desde lá com Anás, não foi só com Pilatos. Havia muitas acusações. Com Caifás, a coisa se encrenca, porque ele nem encontra nada para acusar Jesus, nada de formal. Jesus é que dá o motivo. Vocês querem me acusar? Então me acuse disso. Então eles começam ali, eles não tinham como resolver isso. E o pior de tudo, irmãos, não era simplesmente acusar.
todo advogado sabe, né? Quem acusa tem o ônus da prova. E cadê a prova? Quais são as provas? Quais são os elementos que você apresenta para essas acusações? Mas eles estavam lá a fim de influenciar Pilatos de algum jeito, para achar alguma coisa para colocar Jesus na cruz. E Pilatos não gosta da brincadeira, irmãos. Como eu falo, sempre gosto de entrar na cena. E quando eu entro na cena, eu tento entender a ação de cada um. Entrar se eu tivesse no lugar daquela pessoa, como é que eu estaria, como é que eu agiria? E eu vejo que Pilatos estava irritado com tudo isso. Eu acho que ele acordou meio de pé esquerdo, irmãos. De pá virada. Veja o versículo 4. Ele fala, né? Você acha que eu sou judeu? Foi seus líderes mesmo que me trazem você aqui? Ele está irritado. Versículo 4 e 5. Tomou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Meu irmão, qualquer tribunal que seja, principalmente tribunal de júri, né, onde é crime, não é crime, né? Quem mais quer falar é o acusado, quer se defender de qualquer jeito. Ele quer se defender. Agora Jesus está quieto, ele escuta, ele não fala nada, ele não tem como analisar a situação, não tem como resolver isso. Mas isso me lembra um pouco Isaías 53, 7, né? Isaías 53 se encaixa nesse texto completo, né? Isaías, ele diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. E é interessante que ele ficou quieto em várias situações, não foi só aqui. Diante de Caifás, diante de Pilatos, diante de Herodes, pelo menos 4 situações a Bíblia relata que ele ficou calado. E Pilatos não gostou muito disso, né? Às vezes responder alguma coisa não traz muito resultado, né? Em João 19, versículo 10, foi uma das poucas perguntas que Jesus respondeu, que Jesus não respondia a qualquer pergunta. É interessante porque aqui a gente vê um pouquinho o que realmente está acontecendo por trás das coisas. Pilatos, ele tinha uma noção completamente distinta do que Jesus tinha. Veja, capítulo 19 de João, versículo 10. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Pilatos tinha uma opinião muito elevada do seu poder. Ele se achava. Ele estava forçando Jesus. Responde, cara. Você não sabe que eu posso te livrar, dependendo do que você responder, eu posso te livrar. Essa semana eu estava escutando uma pessoa que participou daquele incidente com o casal Nardoni, né? E ele estava comentando que eles nunca admitiram que foram eles. Aí o entrevistador falou assim: mas eles não falaram? Eu falei assim: sabe por que eles falaram? Porque se eles não falam, eles não têm redução de pena. Então, às vezes, as pessoas falam, não é porque elas são convictas daquilo, mas porque quer reduzir a pena. Então, as pessoas falam, mesmo que seja mentira.
E aqui era a mesma coisa. Jesus está sendo interrogado por Pilatos. Pilatos falou assim, você não responde? Eu posso te ajudar, cara. Eu posso te livrar. Eu quero resolver esse problema para você. O que você fala? Eu tenho autoridade para te livrar. Parece que ele era bonzinho, mas não era. Ele estava querendo se livrar do problema. Mas a resposta de Jesus colocou as coisas numa posição totalmente invertida, irmãos. Para quem estava sendo julgado por vários crimes, a resposta de Jesus foi totalmente inesperada. Veja que ele responde no versículo 11 de João 19. Respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ou seja, Jesus põe as coisas na ordem certa, no seu devido lugar. Quem realmente tinha a autoridade, quem tinha o poder, quem tinha o controle? Pilatos achava que era ele. Jesus falou assim, não senhor, você não tem autoridade nenhuma, porque a única autoridade que você tem não vem de você, vem lá de cima. Se você tem essa autoridade, porque foi dado lá de cima, fica quietinho no teu canto. Quem é que está no controle? A dificuldade aqui é saber quem é que está sendo julgado por quem. Aparentemente, historicamente, Jesus está sendo julgado por Pilatos. Mas espiritualmente, quem está sendo julgado é Pilatos por Jesus. Porque quem tem a verdadeira autoridade não é Pilatos, porque a autoridade de Pilatos não é dele. Toda a autoridade foi constituída por Deus. As pessoas aqui não sabem disso. Ah, mas ele é ateu, não acredita nisso. O problema é dele. Isso não muda o fato. Crer ou não crer não muda o fato. O fato é que toda autoridade sobre a terra foi instituída por Deus. E essas autoridades, se não exercerem a sua autoridade do jeito que Deus quer, eles vão responder por isso. Toda injustiça cometida por qualquer autoridade instituída por Deus vai ter que ser respondida diante de Deus. Se até os homens fazem isso, por que Deus não vai fazer? Não se iluda, irmãos. Jesus simplesmente está colocando as coisas nos seus devidos lugares. Jesus está mostrando quem realmente tem controle ou não. E ele mesmo disse, se eu quisesse, eu poderia chamar os meus súditos aqui e me livraria da tua mão. Só que tinha um plano por trás. Um plano muito maior, que não estava na mão de Pilatos, não estava na mão de Caifás, estava na mão de Jesus. Eu gosto daquela música que a gente canta de vez em quando, o plano perfeito. Diante dos homens, Jesus não era nada, mas diante de Deus, Jesus era tudo. Por isso, Pilatos se admirou. O silêncio de Jesus falou mais alto do que qualquer palavra que ele poderia dar. Tem momentos, irmãos, que o silêncio é mais eloquente de qualquer resposta. Jesus sabia disso. Pilatos não merecia nenhuma resposta. Jesus só respondeu as perguntas relevantes que ele sabia que ele precisava responder, para colocar a casa em ordem. Na verdade, quem estava no controle era Jesus. A única coisa que Pilatos faz é atestar a inocência de Jesus. Tem várias passagens que falam que Pilatos não encontrou culpa nenhuma. Vamos ler só duas, de Lucas 23, 2 versículos, 23, 14. Lucas 23, 14. Disse-lhes, apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, não foi julgamento secreto não, irmãos, como foi de Caifás em Anás. Lá foi secreto. Aqui foi público, na presença de todos. Nada verifiquei contra ele, dos crimes do que os acusas. Não tem prova, não tem indício, não tem nada. Versículo 22. Então, pela terceira vez, ele perguntou, que mal fez este?
de fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigá-lo, soltá-lo-ei. Parece besteira, né? Mas não é. Foi a coisa mais importante que Pilatos disse, de tudo que ele disse. Sabe por quê, irmãos? Se você abrir lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 5, capítulo 12, versículo 5, capítulo 12 é a instituição da Páscoa. E quando ele fala assim, tem que morrer o cordeiro ou um outro animal, ele diz assim, o cordeiro será sem defeito. E quando os homens, os judeus iam para o templo sacrificar os animais, eles tinham que passar, o animal tinha que passar por um crivo dos sacerdotes. Daí que tem o bazar de Anás, aquilo que a gente já viu, que Jesus fez aquela tumulto, virou os cambistas. Porque se ele achasse algum defeito, falando, isso aqui não serve. Tem que trocar. E eles iam lá trocar com outros. Então ele tinha que ter selo de inspeção federal. Comprovar que ele não tinha defeito. E quem atesta isso? Pilatos. Não tem nada para condená-lo à morte. Ele é sem defeito. Ou seja, o cordeiro estava apto a ser sacrificado. Marcos 15, versículo 6 e 7. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio. Veja só, aqui tem alguns detalhes importantes, irmãos, para vocês entenderem a situação que Jesus está passando, que aqueles judeus estão fazendo. Qualquer que pedisse, ou seja, o povo é quem decidia quem ia receber o indulto. Toda Páscoa ele tinha o costume de dar indulto para alguma pessoa, algum prisioneiro. E quem escolhia não era o governador, era o povo. E eles escolheram quem? Barrabás. Quem que era Barrabás? Um amotinador e homicida que havia sido condenado à morte. Ele que ia na cruz, ele não era Jesus. Lembra que tinha 3? Foram 2, o terceiro era Barrabás. Ou seja, Jesus tomou o lugar de Barrabás. Uma curiosidade que me chamou muita atenção é o nome dele. Barrabás em hebraico é Bar-Abá. Bar é filho de, em aramaico, né? Abá ou Aba, pai. O nome dele significa simplesmente filho de um pai. Meus irmãos, eu não sei por que a mãe dele colocou esse nome. Eu posso conjecturar. Normalmente a gente não coloca, a gente não usa o pai, né? Usa a mãe, né? Eu não sei, irmãos, mas olhando para o perfil desse amotinador, homicida, ladrão, e era bem conhecido, nós vamos ver isso aqui, eu acho que ela perguntaram para ela, assim, quem é o pai? Ele é filho do pai. Que pai? Né? Conjecturas, irmãos. É só conjecturas. Eu fico imaginando isso. Mas vejam só, ele era bem conhecido. Em Mateus 27:16, ele fala assim, naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido. O cara tinha fã-clube, irmãos. Barrabás. E eles pediram Barrabás. Ele era um amotinador. E veja mas a hipocrisia da situação. Pilatos foi muito sarcástico nessa decisão, irmãos. Ele foi irônico, ele queria ver onde estava a mente desses judeus. Sabe por quê? Eles acusavam Jesus de sedição.
E eles pedem para libertar quem? Uma pessoa que foi presa por sedição. Se eles estavam preocupados com a sedição, por que eles escolhem um que cometeu o pecado que eles estavam acusando Jesus? Então, quando Pilatos escolhe e lança o nome de Barrabás como opção, ele percebe aí aonde está a intenção do povo, que aliás não era do povo, era dos judeus. Eles pedem para livrar uma pessoa que estava para ser condenada à morte por um crime a qual eles estavam acusando Jesus. Eles foram muito condescendentes com Barrabás, mas não com Jesus. Versículo 8. Vindo a multidão, começou a pedir que lhe fizesse como de costume. É interessante, esse vindo a multidão, vindo é subindo, a palavra em grego é subindo. Não sabemos porquê, eu imagino porquê, né? Mas não sabemos exatamente por que o povo foi para lá. O povo não estava lá nesse momento. Talvez eles estivessem sabendo, olha, está acontecendo uma coisa lá no pretório, vamos lá ver o que está acontecendo. O povo subiu para ver o que estava acontecendo. E quando chegou lá, eles foram levados pelos principais sacerdotes. E eles começaram a pedir como se fizesse de costume. O que é isso? É anistiar um prisioneiro que eles decidissem. Veja, depois se os irmãos quiserem, esse costume está lá descrito em João capítulo 18, de 30 a 40. Depois os irmãos podem ler, que ele fala como de costume. Pilatos fala isso, né? Libertar alguém na Páscoa, né? Quem eles quisessem. E eles estavam lá para pedir, talvez, a pessoa que eles estavam querendo livrar. E aí, no versículo 9 e 10, Pilatos lhes responde, dizendo, queres que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Nossa! Pilatos podia ser qualquer coisa, mas burro ele não era. Ele percebeu a jogada. E aqui, novamente, ele está sendo um tanto irônico. Ele está sendo um tanto provocativo. Vocês querem que eu... E ele ainda faz essa encenação. Ele é rei de vocês. O outro é um homicida, assassino, ladrão, salteador, talvez um zelote, alguma coisa assim, não sabemos. Mas ele sabia que era por inveja que aquilo estava acontecendo. Que a razão principal não era nada do que Jesus fez ou deixou de fazer. Eles tinham outra preocupação, por isso que eles não queriam que Jesus fosse rei. Eles queriam se livrar de Jesus. Pilatos percebeu isso, ele percebeu que ele estava sendo um joguete na mão daquelas pessoas. Veja o João capítulo 11, versículo 48. Essa é a razão principal por qual eles queriam resolver o problema com Jesus. João capítulo 11, 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Eles não queriam perder o poder, irmãos. Não queriam perder a boquinha. Não tinha nada de espiritual aqui, não tinha nada de proteger o povo contra falsos profetas. Tinha a pura intenção de manter o seu status diante de Roma. Só isso. Político tem essas intenções, não é de hoje, viu, irmãos? Intenção nunca é o povo. São interesses pessoais. Então, o que a gente vê por aí, irmãos, tem pelo menos 2000 anos. Né? A Bíblia registra isso. Versículo 12 a 14. Mas Pilatos lhes perguntou, que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles responderam e clamavam, crucifica-o. Mas Pilatos disse,
Que mal ele fez? Novamente. Mas ele não fez nada, não tem nada para condená-lo à morte. E gritavam cada vez mais: crucificam. Veja que Pilatos está tentando fazer. Ele está tentando empurrar a responsabilidade de todo aquele incidente, de toda a decisão, para o povo. Vocês decidam. E ele tirou dele. Ele falou: olha, ele não fez nada de mal, nada para condená-lo à morte. Então decidam vocês. Eu falei: decidam, nós decidimos, crucificam. Pilatos podia fazer muita coisa, mas não fez. Pelo contrário, ele se deixou levar. Ele foi na maré. Veja o versículo 15. Então, Pilatos, querendo contentar a multidão. Demagogia pura. Nunca vi isso na minha vida. Querendo contentar o povo, soltou de Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Bela decisão, né? O objetivo de Pilatos era evitar o tumulto. Ele não queria confusão para ele. Ele não estava preocupado em fazer justiça, mesmo reconhecendo a inocência de Jesus. Mesmo assim. Mas a culpa maior, irmãos, como Jesus mesmo disse, não foi de Pilatos. A gente até entende um pouco, porque Pilatos era romano, tinha outra cultura, outro pensamento, tinha outra preocupação. Mas o problema foi dos líderes judeus, a liderança espiritual do povo. Por isso, cuidado com os líderes espirituais. Hoje, internet é uma coisa. Tem muita coisa boa. Eu escuto alguns de vez em quando. Luciano Subirá é um cara bom. Né? Tem uns caras aí feras. Né? Mas tem umas, meus irmãos, só a graça. Né? Às vezes eu fico até preocupado com isso, porque às vezes a gente comenta, as pessoas, porque você tem preconceito? Não, a gente conhece, a gente sabe. Né? Tem gente boa. Hernandes Dias Lopes. Oi? Augusto Nicodemos. O Augusto Nicodemos ele é mais conservador, ortodoxo, mas ele é um cara, ele tem firmeza, ele tem estrutura. Né? Eu posso não concordar muito com a teologia dele, algumas eu não concordo muito com ele, mas é um cara que tem conhecimento, você pode se alimentar ali. Né? Tem muita gente boa, mas tem uns líderes espirituais hoje em dia que, lamentável, estão mais preocupados com o seu poder, sua posição social, do que com o povo propriamente dito. Eu queria fechar com algumas considerações acerca de Pôncio Pilatos, já que o tema é sobre o poder de Pôncio Pilatos. Pilatos era um político um tanto oportunista, como muitos políticos até hoje são. Moralmente, ele era muito fraco. E ele é desprovido de integridade. Naquela época, integridade não era algo muito bom, não era algo que se podia exigir dos políticos já naquela época. Mas ele tinha alguns receios. Um dos problemas que ele encontrou, que eu acho que foi assim, fatal, foi uma armadilha que ele caiu. O toque final dessa armadilha está em João capítulo 19, versículo 12. João 19, 12. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se solta este, não és amigos de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Era acusação contra Jesus. Só que ele está dizendo assim, olha, se você soltar esse cara, você é cúmplice desse cara. E se você for cúmplice desse cara, você também está incorrendo a mesma acusação dele, insurreição contra César. Esse era o medo dele. Ele tinha medo, ele foi surpreendido por isso aqui. Isso foi uma armadilha contra ele. Porque ele ficou com medo que se essa informação chegasse a Roma, ele poderia entrar na mesma condenação que Jesus.
Ele depois foi para Roma, mas por outros motivos. Então ele ficou com medo de desagradar o imperador. Ele não queria que isso acontecesse para que isso não chegasse lá em Roma e ele tivesse problema com o imperador, porque foi Tibério que o colocou, Tibério podia tirá-lo. Então ele tinha um receio político da parte dele. Ele era um oportunista, ele estava ali como oportunista. Mas ele recebeu também uma advertência da sua esposa, chamada Cláudia. Veja Mateus 27, 19. Quer dizer, ele tinha tudo para fazer o certo, mas ele fez tudo errado. Mateus 27, 19. E estando ele no tribunal, sua mulher, chamada Cláudia, mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo. Olha, a mulher não estava nem participando da audiência, e ela falou assim, esse cara é um justo. Irmãos, eu sou casado há 36 anos, eu sei o que é escutar a mulher e o que não é escutar a mulher. Às vezes a gente não escuta, a gente se dá mal, viu, irmãos? Mas ele devia ter escutado. Porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Ele chama a atenção do marido. Mas mesmo assim, mesmo depois disso, ele tenta até, mas ele não toma a atitude correta. Ele tem mais medo de César do que da esposa. Essa que é a verdade. Há 3 tradições sobre o destino de Pilatos. Ele governou até mais ou menos o ano 36, se não me engano, de 26 a 36. Então, depois da morte de Jesus, mais pelo menos aí uns 3 ou 4 anos. Ele foi chamado de volta para Roma por um incidente que aconteceu na região de Samaria, um pouco mais ao norte. Ele foi ter que dar explicações para Tibério, o imperador. Ele só se livrou porque, pelo Código Romano, quando o acusador morre, a acusação morre junto com o acusador. Então ele se livrou com a morte de Tibério. E quem sucedeu a ele foi Calígula, e Calígula não fez nada, ele estava livre. Mas há 3 tradições, primeiro, que ele caiu no ostracismo e acabou se cometendo suicídio. Eu não acredito muito nisso, não. Mas há uma tradição sobre isso. A segunda tradição é que ele se converteu ao cristianismo, que é o incidente com Jesus perturbou muito ele. Quando ele volta para Roma, ele repensa em tudo que aconteceu e ele teria sido convencido de se tornar cristão. Existem 2 tradições muito concretas, que a esposa dele foi canonizada pela Igreja Romana e ele foi considerado também santo pela Igreja ortodoxa, não católica. Então, talvez tenha algum fundo de verdade. Não sei. Não tenho. Eu acredito mais na terceira, que ele foi, assim que ele se livrou das acusações, ele saiu da vida pública e se retirou e deixou a vida, deixou a política e foi viver a sua vida. Esse eu acho que é a mais provável que aconteceu. Mas o final de tudo, irmãos, que eu acho mais importante, está em Mateus 27, 24. Que é uma das cenas mais relevantes em relação a toda essa situação. Vendo Pilatos que nada conseguia, ele tentou algumas vezes, isso é fato. Ele não teve força, não teve sabedoria suficiente para lidar com a situação. Mas o texto diz que ele nada conseguia, ele tentou de várias formas, mas nada conseguia. Antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, fique a causa convosco. Por que ele tenta tudo, irmãos? Porque ele percebe que tem erros ali. Mas o sumo sacerdote usou o povo para incitar o povo. O povo foi incitado pelos sacerdotes contra Pilatos. Então houve uma armadilha ali contra Pilatos, e Pilatos não conseguiu resolver isso.
E a única coisa que ele pôde fazer é demonstrar a sua indignação lavando as mãos. Daí que vem essa tradição, lavou as mãos. Mas, irmãos, as mãos de Pilatos ficaram limpas, mas a sua culpa não. Lavar a mão, empurrar a coisa para o outro, não o isenta da sua responsabilidade como governante diante de toda aquela situação. E a partir daí, um homem que reconhecidamente, por ele, era inocente, foi condenado à morte. E um culpado foi libertado da morte. Esse foi Jesus sob o poder de Pôncio Pilatos. Amém?